Mano, se você acha o Godzilla grande, você vai se espantar com essa lista. Você já parou pra imaginar como seria ficar cara a cara com uma criatura tão grande que faria um prédio de 50 andares parecer um brinquedo de Lego? E atenção! No Monstroverso, maior não significa mais forte. São criaturas que não nasceram para serem apenas inimigas ou vilões, mas forças da natureza, cada um com sua própria função dentro do planeta. Hoje você vai conhecer os 10 seres mais colossais do Monstroverso, mas não espere uma simples lista, porque alguns desses titãs carregam histórias antigas demais para serem ignoradas. E prepare-se, o maior da lista vai te deixar impressionado. Começando aqui com o nosso 10º lugar. Antes dele ter um nome, as lendas já o chamavam de Demônio de Fogo. Uma criatura que dormia não em cavernas ou templos, mas dentro de um vulcão ativo. Mas é despertado por um acaso quando a monarca mexe no que não devia. Então o vulcão de Isla de Mara vomita chamas, e delas surge uma sombra colossal. Seus olhos brilham como brasas, a pele parece pedra derretida, e cada batida das asas arranca pedaços do céu. A onda de choque sozinha é suficiente para derrubar jatos militares, como se fossem insetos. Ele é o Rodan. Rodan tem cerca de 47 metros de altura, mas com uma envergadura de quase 270 metros, que faz com que o corpo dele pareça pequeno perto do estrago que ele causa. Ele nasce do calor, vive no calor e carrega um sistema biovulcânico tão intenso que o seu corpo chega a mais de 1200 graus Celsius. E apesar disso, o Rodan é um titã neutro, obedecendo apenas ao Alpha. Sua história no Monstroverso é marcada por duas batalhas. Primeiro contra o Ghidorah, quando ousa entrar na tempestade do dragão alienígena e perde. Depois contra Mothra, quando sua arrogância o deixa vulnerável e ele acaba ferido pelo ferrão da Rainha dos Monstros. Mas o momento que define o Rodan acontece depois, quando o Ghidorah cai e Godzilla assume o trono. Rodan é o primeiro titã a se ajoelhar, não por lealdade, mas por instinto. Esse titã colossal serve ao Alpha, seja ele quem for. Seguindo aqui para o nosso 9º lugar. Antes mesmo de ser vista, ela anuncia sua chegada com um fenômeno que nenhum radar consegue explicar. O mundo apaga, luzes falham, aviões caem do céu, cidades inteiras mergulham em silêncio elétrico. No centro desse apagão vive uma criatura de exoesqueleto negro, olhos vermelhos e membros suficientes para esmagar tanques como se fossem brinquedos. Essa é a Muto. Ela tem 91 metros de altura, mas é o comportamento que assusta mais do que o tamanho. Ela caça radiação, ela vê ogivas nucleares como alimento. Porém, ela é um ser que dormiu durante milhões de anos e que só despertou quando ouviu o chamado de seu par, cruzando meio país até Las Vegas para que juntos atacassem o Godzilla. E existe um motivo para isso. As duas espécies são inimigas naturais desde a pré-história. Mutos parasitam criaturas como o Godzilla para se reproduzir, né? E o Godzilla as destrói para manter o equilíbrio. Quando um desperta, o outro inevitavelmente aparece. Em São Francisco, os dois Mutos lutam juntos e quase derrubam o Godzilla, até os humanos destruírem o seu ninho. O macho acaba caindo primeiro, a fêmea vê e a cidade treme com a fúria desse gigante colossal. Mas nada detém o Alpha, né? O Godzilla encerra a luta com seu raio atômico. Um negócio interessante dessa espécie é que a fêmea é consideravelmente maior e mais pesada que o macho, algo que acontece em várias espécies. Isso provavelmente se dá pela capacidade da fêmea de botar muitos ovos e proteger o ninho. Seguindo aqui para o nosso 8º lugar. Imagine viver sua vida inteira perto de uma montanha, sem saber que ela na verdade é um titã. É isso que acontece com o próximo da lista, Methuselah. Seu nome faz referência a Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, e a referência não é à toa. Durante séculos, aldeias inteiras viveram ao pé dele sem perceber que aquela colina respirava. Árvores crescem em suas costas, rios contornaram seu corpo até que o chamado de Ghidorah despertou o que estava adormecido. Quando Methuselah se levanta, é como ver o relevo ganhar vida. Com quase 100 metros de altura, um crânio ossudo gigantesco e uma floresta inteira presa nas costas, ele marchou sob o comando de Ghidorah. Methuselah fez o que as montanhas não costumam fazer, se curvou diante de Godzilla. E só tem uma coisa mais épica que ele poderia fazer: não esquecer de dar o like nesse vídeo, né, meu parceiro? Ajuda demais a gente aqui a continuar trazendo conteúdo top pra você. Seguindo aqui para o nosso 7º lugar, esse daqui você conhece. Acreditando ser o último de sua espécie da Skull Island, ele cresceu entre ruínas, ossos e monstros e aprendeu desde filhote a derrotar criaturas de tamanho inimaginável. Porém, esse filhote cresceu e no presente ele tem aproximadamente 102 metros de altura. O Kong, que você provavelmente já conhecia, é um titã protetor da sua ilha. Diferente de outros titãs dessa lista, o Kong é um primata e seu cérebro é mais desenvolvido. E mesmo que ele não consiga absorver radiação ou voar, o que o destaca é a sua inteligência e a capacidade de utilizar ferramentas. Kong é um alfa e eu ouso dizer que o seu poder não vem por causa de seu tamanho.
E apesar de perder diversas batalhas contra o Godzilla, os dois acabam lado a lado, lutando contra algo maior que os dois. E no fim, os dois também conseguem reinar, né, mas em lugares diferentes. Kong encontra seu lugar na Hollow Earth, né, que seria a Terra Oca, e o Godzilla fica com a superfície. E um fato interessante sobre ele é que, dependendo do filme do Monstroverso, ele tem tamanhos diferentes. No Monstroverso, ele cresceu de cerca de 30 metros em A Ilha da Caveira para aproximadamente 102 a 104 metros em Godzilla vs Kong, tornando-se um gigante para enfrentar Godzilla. Em outras versões, como o clássico de 1933, ele tinha cerca de 7 metros, enquanto no filme do Peter Jackson, de 2005, ele media 25 metros. Com algumas versões também não oficiais japonesas chegando a 148 metros de altura. Seguindo aqui para o nosso sexto lugar. Eu duvido que você lembra do próximo. Scylla, com seus 103 metros de altura, é metade crustáceo e metade pesadelo. 6 pernas afiadas como lanças, um casco que parece um fóssil vivo e um rosto que lembra as lendas que aterrorizavam marinheiros na Grécia Antiga. Tão grande que poderia usar estações de petróleo como palito de dente. Apesar do tamanho, Scylla é um dos titãs menos inteligentes. E como muitos outros, ela é neutra e não ataca por maldade, apenas seguindo a fome que tem. Radiação, calor, restos de outros titãs, tudo isso a atrai como cheiro de sangue na água. Isso faz muito sentido porque ela se assemelha a um caranguejo que se alimenta justamente de restos no fundo do mar. Sob o comando do Ghidorah, ela marcha com o bando, destruindo tudo que cruza o caminho. Depois, quando o Ghidorah cai, Scylla se curva ao Godzilla, mas não por ser particularmente leal a ele. Ela não tem raciocínio para isso, apenas reconhece forças maiores. Tanto que em Godzilla vs Kong, quando a fome fala mais alto, Scylla tenta desafiar o rei e paga o preço. Godzilla lança contra um monumento em Roma e a vaporiza com um sopro atômico, explodindo casco, pernas e tudo ao redor, fazendo quase uma casquinha de siri gigantesca. Agora, em quinto lugar, o próximo da lista é brasileiro. Outra criatura que faz uma referência à Bíblia. O próximo da lista faz o chão tremer muito antes da sua chegada, o Behemoth. Behemoth surge do interior do Brasil, com 108 metros de altura. Ele é metade mamute, metade preguiça gigante, com presas curvas cobertas por musgo e um dorso de pedra viva. No Monstroverso, ele é um dos poucos titãs que não nasce para destruir. Onde Behemoth passa, a vida volta, raízes brotam, árvores ressurgem, o solo se regenera. Mas quando obrigado a lutar, ele é capaz de derrubar prédios, como quem varre poeira. Durante o chamado de Ghidorah, Behemoth marcha com o bando, atravessando o Rio de Janeiro como um furacão silencioso, e depois em Boston é um dos primeiros a se ajoelhar para Godzilla, reconhecendo o rei sem hesitar. O próximo a gente nem precisa falar, né? Se você escutar esse som aqui, você já vai saber quem é. Você já sacou, né? O quarto da lista de tamanho é o primeiro na lista de mais conhecidos. Godzilla, com quase 120 metros de altura, tenta sempre trazer o equilíbrio à Terra. Ele é o responsável por manter a ordem entre criaturas que poderiam transformar um planeta num inferno. Apesar de destruir uma quantidade absurda de prédios, esse monstro não tem nenhum interesse em destruir os humanos. Na verdade, ele só não liga para nós. Esse é um dos maiores erros que a galera comete quando descreve ele. O Rei dos Monstros, ele não protege o mundo por nós. Ele protege porque esse sempre foi o papel dele, muito antes de existirem mapas, cidades ou história. A gente ser salvo de outras ameaças é um bônus só. Agora, o terceiro lugar. O próximo da lista ganha por apenas 2 metros do Godzilla, mas antes de ter um nome, ele já era um erro. A Apex Cybernetics queria criar o predador perfeito, algo que superasse qualquer titã, e então construíram um esqueleto metálico do tamanho de um arranha-céu, com garras que giravam como serras industriais e um canhão capaz de superar o sopro atômico do próprio Godzilla. Mas o que realmente deu errado não foi a engenharia, foi o cérebro. Para pilotar a máquina, a Apex usou o crânio telepático de Ghidorah, ainda pulsando com ecos da criatura. E quando a energia da Terra Oca ativou o sistema, algo acordou lá dentro. Não era Ren Serizawa, não era o piloto, era uma nova mente nascida da fúria de Ghidorah. E ela odiava estar presa. Com quase 122 metros de altura, Mechagodzilla saiu da fortaleza subterrânea em Hong Kong com um único instinto: se vingar de Godzilla. Por causa dele, por alguns minutos, pela primeira vez em décadas, parecia que o Rei dos Monstros iria cair. Só não caiu porque o Kong entrou na luta, né? E em uma batalha épica, mesmo ele sendo completamente destroçado, o Mechagodzilla não parava por causa de algo que o torna ainda mais perigoso. Ele é uma máquina, ele não sente dor. No fim, foi derrotado por 2 reis e um machado carregado com fogo atômico. Mas não antes de mostrar que o ser humano até pode tentar dominar a natureza, mas não somos páreo para ela. E quanto mais tentamos dominá-la, mais destruição causamos. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar.
A lista aqui já está quase chegando ao fim. E você já imaginou quem é o top 1? Mano, o top 2 é bem fácil de saber. A gente já falou muito dele nesses vídeos aqui, né, os vídeos do canal. E um fato interessante sobre esse titã é que ele não é da Terra. Mas antes de qualquer civilização existir, uma estrela falsa riscou a atmosfera e caiu nas montanhas geladas do sul. Dentro dela havia algo que não parecia seguir as regras do planeta. 3 cabeças, 2 caudas e uma vontade: dominar tudo que respirasse. Por eras, ele ficou selado no gelo, e talvez o mundo tivesse tido sorte, até que humanos curiosos decidiram acordá-lo. Quando o gelo quebrou, o planeta inteiro pareceu prender a respiração. 159 metros de pura biologia alienígena se ergueram, cada cabeça viva de um jeito diferente, um líder cruel, uma guerreira furiosa, e a terceira sempre tentando entender por que aquele mundo não o queria ali. Onde passava, o céu rachava em relâmpagos amarelos, ventos de furacão e chuva que queimava como ácido. Ele não precisava atacar cidades, porque a própria atmosfera já fazia isso por ele. E então ele fez o que veio para fazer: chamou todos os titãs da Terra de seus súditos, convocando-os, e quase todos obedeceram. Seu objetivo era dominar o planeta Terra e fazer a Terra ser habitável apenas a ele. Isso mexeu com o equilíbrio de uma forma nunca antes vista, convocando Godzilla. Porém, a batalha não seria fácil, porque esse titã era diferente de tudo que esse planeta já tinha visto, um monstro que reescrevia as leis naturais. A luta final em Boston foi tudo menos equilibrada. Ghidorah voava como uma sombra da tempestade, disparava 3 feixes gravitacionais que podiam vaporizar humanos instantaneamente, e quando percebeu que Godzilla renascia mais forte, começou a sugar sua energia diretamente pelas mordidas, drenando o rei da Terra, como se fosse apenas outra bateria viva. Mas o monstro alienígena cometeu um erro fatal: subestimou que já estava enraizado no planeta. Sobrecarregado pela Mothra, provocado pela Orca e empurrado ao limite, Godzilla voltou em chamas, literalmente, tá? Em um único pulso termonuclear, reduziu 2 das 3 cabeças a cinzas, antes que a última percebesse que não havia mais para onde fugir. Quando tudo terminou, o corpo colapsou e o céu se abriu, finalmente livre das tempestades desse titã colossal. E agora o nosso primeiríssimo lugar, chegamos finalmente no nosso top 1. Será que você já adivinha quem é, né? Você já tem alguma ideia de quem pode ser? Ela é uma titã antiga, tão velha quanto as primeiras eras geladas da Terra. Seu poder é absurdo. O sopro dela pode criar eras do gelo, congelar oceanos, virar continentes em pedra branca. E é justamente por causa disso que a Shimu virou um alvo. Ela é colossal de verdade, tem 150 metros de altura, mas o comprimento total da cabeça à cauda é de 250 a 300 metros de comprimento. O Godzilla ao lado dela é descrito como uma baleia jubarte, perto de uma baleia azul. Mano, ela tem o dobro do tamanho dele. E apesar do tamanho, no Monstroverso, né, o objetivo da Shimu nunca foi conquistar a superfície ou dominar titãs. Seu verdadeiro objetivo, quando era livre, é manter o equilíbrio climático, um papel quase natural, sabe, instintivo, assim como o Godzilla, que é de manter o equilíbrio biológico. Mas isso muda quando o Scar King a encontrou, porque ele transformou o seu dom em uma arma. Através de um cristal, ele conseguiu usar a dor para controlar Shimu. E sob esse domínio, ela se torna a máquina perfeita de destruição climática. Congela continentes, cria blizzards apocalípticos e abre caminho congelando tudo ao redor enquanto o exército dele avança. Mas atenção, nada disso é desejo dela, é escravidão. Por isso que quando a Shimu finalmente é libertada, ela muda de papel. Deixa de ser o monstro do fim do mundo para se tornar aliada, protetora, quase carinhosa, especialmente com o Kong e o Zuko. A nossa lista chegou ao fim, e dentre esses todos que a gente conversou aqui, qual é o seu preferido? E se você por um acaso quiser saber mais sobre o Monstroverso, não deixa de se inscrever no canal e conta pra gente também nos comentários se você curtiu o vídeo e se tem alguma dúvida. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tamo junto, é nóis, tchau!